Olá, meus queridos, minhas queridas, sou o Luiz Máximos e eu vou falar para vocês hoje de uma coisa assim. Quando você tiver uma edição, tipo uma edição de uma revista que você gosta muito, muito assim, que marcou sua vida, te marcou de alguma maneira, não se desfaçam dela porque saiu uma encadernada. Nunca façam isso. Assim, eu nunca fiz porque quando eu gosto muito, eu gosto de ter várias versões da mesma história, da mesma revista, entendeu? Então vamos supor, Cavaleiro das Trevas, tudo que sai do Cavaleiro das Trevas, eu tento comprar, até em outras línguas, se eu encontrar. Então vamos para Pedra Mortal, eu gosto. O que tiver da Pedra Mortal, eu vou comprando. Batman no 1, o que tiver diferente do Batman no 1, eu vou comprando. Tenho lá meu Batman no 1 que saiu na mensal do Batman, tenho meu Batman no 1 que saiu encadernado, tenho tenho as duas versões de encadernado que saiu lá nos anos 80. Então, tem o outro encadernado absoluto. Então, eu vou pegando o que eu acho legal, porque são histórias que eu gosto. Como é que eu pego também tudo que eu vejo, que eu encontro, é o do Messias, tá ligado? O Messias é uma história que a Panini relançou. E eu gosto tanto da história que eu deixo ela sempre aqui, a primeira que eu li do meu lado, que é as da Editora Abril. Eu li a primeira vez o Messias na Editora Abril. Então, assim, esse encadernado é legal? É legal. Não tem as capas grandes? Não tem, porque as capas não estão do tamanho da revista, elas estão pequenas. Tem essa faixa branca que até hoje eu não entendo porque eles fizeram? Tem, mas não sei. Pra que pôr essa porra branca aqui, ó, dos dois lados? Não sei, tipo, quebra um pouco a imagem que a gente tá vendo, entendeu? Mas assim, pra quem não leu, é legal ler. A edição é bonita, é bem legal, tem um monte de coisa. Eu adoro os desenhos do Manny Winston e o Wilstons, que eu acho ele muito foda. Mas as capas da revista, elas estão assim, ó. Elas estão pequenininhas. Ó. Isso eu não gostei. E assim, e vocês têm que saber uma coisa. Quando vocês compram. Opa, caiu minha prancheta pequenininha. Quando vocês compram alguma coisa, tipo, você compra uma revista que você leu, tem toda aquela experiência sensorial de você pegar a revista, pegar a edição, saber como é o papel, ver as propagandas. E isso é o legal, isso que vai te marcar numa revista que você comprou, numa edição que você comprou. Quando você compra encadernado, é legal para ter lá, para você não estragar a sua edição antiga. Você está com vontade, você lê, porque você já leu tanto aquela. Quando você está vendo a antiga, antiga não, quando você está vendo a nova, aquela sensação vem na sua mente de você estar pegando aquela coisa antiga. Mas às vezes dá aquela saudade de pegar aquela edição antiga, a primeira edição que você leu. É um papo de louco? É. Se a minha esposa estivesse ouvindo, ela ia achar estranho? Ia. Mas, tipo assim, é uma coisa que, para quem gosta de quadrinhos como eu e gosta da sua coleção, é a galera que se entende, é a galera que fala a mesma língua, entendeu? Então, assim, não se desfaçam das revistas antigas que você tem. Quando vai sair uma revista nova, se você puder, claro, ficar com todas, claro, eu não quero comprar tudo que sai de uma revista, tipo, de todos os países, tipo, de tudo. Não, eu quero comprar só de coisas que eu gosto bastante, entendeu? Então vamos supor, se eu encontrar a revista a Batman Saga 3 que eu fiz a capa, eu compro. Mas assim, eu compro pra guardar, porque um dia vai sumir. Então, assim, eu tenho aqui, eu dei uma pro escoteiro e sobrou 5. E eu tenho a minha que tá lá e tenho a arte original. Mas porque eu que fiz, eu quero ter. Se eu encontrar, eu compro pra guardar, pra presentear amigos, entendeu? Mas tem coisas que eu gosto, tipo o Reino da Manhã. Eu adoro o Reino da Manhã. Se é uma edição com coisas diferentes, uma edição antiga, para saber como foi a primeira vez que ela saiu lá nos anos 90, eu compro, porque são coisas que marcaram. Como os clássicos eles são poucos, assim, né? Tipo, eles não são igual uma revista mensal que sai várias vezes, dá para você ter, tipo, pegar várias versões do mesmo clássico. Então saiu a Absolute da Pedra Mortal. Meu, que edição foda, vem com o roteiro inteiro. Vem com a versão pintada lá nos anos 80, num papel diferente para você lembrar da revista como ela era nos anos 80. Então também veio o quê? Veio tipo a pintada novamente, vem algumas pin-ups do Brian Boland. Tem coisas que não tem em outras versões? Tem, mas isso que é legal. É você ir colecionando essa coisa das versões da revista, entendeu? Então eu vou falar do Messias. Eu falei, ó, 5 minutos quase só para falar aí, porque que eu não, para você não se desfazer das revistas, entendeu? Então assim, eu vou falar como eu encontrei o Messias. Para quem não sabe, o Messias, ele conta a história de um diácono Black Fairy, que é um diácono que ajuda pessoas de rua em Gotham City. Ele tem uma missão em Gotham City. Diácono é tipo um padre, um pastor. Eu não tenho que procurar para saber o que é. Então ele ajuda a galera, tipo, os necessitados. Só que ele tá fazendo o quê? Ele tá catequizando essa galera, tá
fazendo uma lavagem cerebral para eles tomarem Gotham City. E o cara fala que ele tem, tipo, séculos de vida, entendeu? E ele faz magia, tipo, ele fala que banha com sangue de pessoas em cada ciclo lunar para viver bastante. E nessa história, o Batman é pego por ele faz uma lavagem cerebral no Batman. Ele toma a cidade de Gotham, ele fecha Gotham. O filme do Batman, Batman Dark Knight Rise, ele pega muito disso e do No Man's Land, do Terra de Ninguém, o terremoto que saiu lá nos anos 2000, no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, mas ele pega muito do Messias também. Tem uma cena que passa a ponte com uma galera enforcada. Isso aí tem no Dark Knight Rising. No Dark Knight Rising é do Batman Messias. Tem lá Tia, Repórter Xereta. Tipo, ele faz a cidade de Gotham, o Diácono faz a cidade de Gotham ficar em estado de sítio, entendeu? Então, tipo, o exército cerca a cidade e o Batman entra lá pra destruir o cara. E assim, por que eu achei essa história tão foda? Uma foi por causa dos desenhos. O Bernie Wrightson é um cara que, meu, ele desenha muito bem, ele desenhava muito bem. Ele fez um livro do Frankenstein, que é a obra original, com ilustrações dele, maravilhoso, cara. Ele fazia muita história de zumbi também, de terror, o cara é muito foda. E o Batman dele é um Batman que eu gosto, é um Batman grande, é um Batman com chifres gigantescos, igual os do que o Kelly Jones faz, entendeu? É um Batman intimidador, é um Batman... Meu, e assim, a história, o Jim Starlin deixa um Batman humano, entendeu? É muito legal essa história, é bem legal mesmo. Eu gosto daquelas coisas que passam, aqueles roteiros que passam no período de tempo pequeno. Vamos supor, Duro de Matar, o filme Duro de Matar, o primeiro. O primeiro é só o prédio, todo o universo do filme, ele tentando subir, tentando chegar lá em cima para chamar a polícia, as pessoas presas. Eu gosto daquela coisa, quando o cara sabe contar a história, você consegue entrar naquele universo, entendeu? Acho que falta isso em obras. Você saber bem o background, onde você está, como aquilo vai fornecer história, vai formar história, vai mostrar os personagens, entendeu? Por isso que Lost no começo era muito foda, porque você tinha a ilha de Lost, os mistérios da ilha, a ação acontecia em todo aquele lugar. Aí tinha os flashbacks que mandavam você para outro lugar para você não enjoar muito na ilha, mas tinha aquela coisa do mistério, aquele lugar fechado. E o Messias mostra a cidade de Gotham, mostra o esgoto, tipo, o esgoto da cidade, as galerias de Gotham, do esgoto, é um personagem importante. Mostra que a revolução que o Diácono queria está vindo debaixo da cidade. Os mendigos estão sumindo, achando que eles estão morrendo, mas eles estão embaixo da cidade. Então, quando eles se rebelam com a cidade, eles aparecem. E a cidade está fechada. E mostra o Batman voltando para a cidade, o Batman com medo. O Batman, tipo, não sabendo se vai dar certo aquilo que ele vai fazer. Esse tipo de história são histórias que eu gosto do personagem, são histórias que fazem eu querer continuar comprando o personagem, entendeu? Todas as histórias de qualquer tipo de personagem que faz você. Tem bons coadjuvantes, tem tipo, todo o espaço da história, tipo, o espaço assim, tridimensional da história, o lugar onde ela acontece, são as histórias mais bem elaboradas, entendeu? E o Messias tem muito isso. Então você fica pensando assim, pô, aquilo lá foi tipo umas 2, 3 semanas sinistra pro Batman, entendeu? Períodos de tempo, você enxerga um período de tempo que aconteceu a história, entendeu? Isso eu acho muito foda, por isso que eu gosto muito do Messias. É igual, vamos supor, Dead Wish, o filme do. Acho que é Dead Wish em inglês. É o filme do Charles Bronson que ele mata a esposa dele, a filha fica catatônica e ele começa é programado para matar. Assim, Nova York, fala muito de Nova York, a sujeira da cidade, mostra a polícia, entendeu? Isso são histórias boas. Isso que a galera tem que saber, entendeu? Isso que falta nos quadrinhos. Mostrar aquilo, vamos supor, o Watchmen. O Watchmen tem tudo, tipo, tem um cara na banca de jornal, o menino lendo Contos do Cargueiro, tem um livro. Ele traça, tipo, o bairro que acontece a história. Tem a casa do Coruja, tem a parte de baixo lá do Coruja. Tudo isso mostra a história. Isso é legal. Você consegue ficar inserido naquele mundo. É imersivo para você. Se o cara sabe escrever e o cara sabe desenhar, tudo aquilo dá uma imersão para você. Então você pira na história. Fica legal. Porque assim, o cara pode fazer, faz uma gota com um desenho foda, tipo, e às vezes não conta nada. Eu amo o trampo do Libermejo. Adoro o trampo do Libermejo. Só que ele usa tanta referência fotográfica que pra mim a história é meio. A gota dele é meio uma mistura de tudo, de um monte de coisa. Entendeu? São várias fotos, entendeu? Vários ângulos lá de cima, de cima, de cima, de cima. É legal você ver o lugar, viu? Tipo, tá acontecendo no bar, faz bem o bar.
desenha todas as partes do bar, desenha a parte de trás do bar. Entendeu? Vamos supor, na revista Joker, tem um bar lá que o Joker arranca a pele do cara, mostra mais o cenário, entendeu? Eu acho que às vezes quando o cara é muito fotográfico, ele consegue mostrar, tipo, a ambientação do cenário para você entrar na história. O Scott McDaniel, ele é um cara que ele esboçava, ele fazia um bonequinho, uma planta alta da casa. Então a ação vai acontecer aqui, o Batman vai entrar aqui, aí ele vai bater no cara aqui tem uma porta. Então quando você via a cena de ação, você entendia tudo que estava acontecendo. Então você ficava dentro, era imersivo aquela história, mesmo sendo uma revista mensal, entendeu? Eu acho que falta isso. E o Messias, ele põe muito isso, cara. Você tá na história, mesmo o esgoto do cara, tipo as galerias do cara, parece que o Batman passou várias vezes no mesmo lugar, ele coloca o mesmo lugar dele passando, o jeito que ele faz as esquinas da cidade. Tudo isso é uma coisa que faz você entrar na cidade. Às vezes o cara não precisa desenhar uma caralhada de detalhe numa cidade pra mostrar. Eu adoro desenhar cenário, mas não precisa mostrar uma caralhada de coisa se você tá vendo o personagem principal. Mas mostrem coisas que a pessoa vai lembrar, que a pessoa vai, tipo assim, não vai se perder na história. Isso que eu acho legal. Acho que o quadrinho, a história tem que ser contada de uma maneira que, tipo, parece que você tá vendo um filme, parece que você tá reconhecendo o cenário que passou. E os bons artistas, os bons roteiristas, eles conseguem transmitir isso, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu gosto muito dessa história do Messias é aquela coisa dos pesadelos do Batman. Então, quando começa com ele vendo uma casa dentro da propriedade Wayne, ele andando. Então você começa a pensar, nossa, a propriedade Wayne é gigante, cara. Imagina. Ele pensou que andou no jardim da casa dele, nunca encontrou uma casa. Mas aí você vai pensar o tamanho né? Tipo, da casa. É muito legal isso. Então, assim, você vai pensando no esgoto, que o esgoto é gigantesco, que a cidade é uma cidade suja, gigantesca, uma cidade, tipo, perdida, decrépita. Isso é muito legal. É isso que eu acho tão legal do Messias. E eu lembro que eu vi o Messias, quando eu comecei a colecionar Batman, o Davi, um amigo meu, ele tem um irmão mais velho, o Ari. E aí o Ari tinha algumas revistas do Batman, tinha o Messias. Eu ia na casa do Davi, o Davi me mostrava, ó, que legal, esse é o Messias. Aí um outro amigo meu, o Almir, ele já tinha começado a colecionar Batman antes de mim. Então ele tinha algumas coisas a mais. E aí ele falava também do Messias, que ele tinha o número do Messias. Aí meu pai, quando ele me conseguiu o Messias, ele conseguiu só dois números. Ele conseguiu o 2 e o 4 a primeira vez. Aí eu fui lá no Osni, no cara que ele tinha conseguido, tinha o 3. Aí o Marcos, um outro amigo meu da escola, ele tinha o Messias 1, só que ele não tinha a formato americano do Batman número 5. E aí eu troquei a minha com ele, mas eu sabia onde tinha 5, que eu conhecia a banca Mickey. Então eu peguei o 5 lá na minha, eu dei a minha pra ele, peguei o Messias 1 e fui lá e peguei a minha a cópia, outra na banca Mickey. E o engraçado é assim, todas as revistas do Batman que saia do formato americano, eu marcava o dia que ela chegou. Alguém deve ter aí o dia que ela chegou que era minha, tipo, era dia 13 ou dia 14, uma coisa assim. Mas assim, e eu adorei o Messias, porque assim, mesmo eu lendo a história pelo caminho, eu li o número 2 e li o número 4 e depois eu li o 3 e montei esse quebra-cabeça, e quando juntou tudo eu li tudo de novo. É uma série que, meu, eu lia direto, cara. Eu lia por sempre que eu podia ler. Uma coisa muito legal que aconteceu com esse Messias é que assim, todo mundo já foi moleque. Todo mundo, né? Tipo, já foi adolescente. Então, assim, quando você é adolescente, o moleque, qualquer coisa, excita o cara. Se ele vê, tipo, uma propaganda de lingerie, tipo, eu tinha várias, cara, que eu pegava na Marisa, eu guardava tudo, enchia os bolsos daquilo e usava depois. Aí eu tava em casa, tava com a porta fechada, minha mãe mandou fazer lição, eu fechei a porta do meu quarto. E assim, eu tava sentado aqui e tinha minha escrivania. Então a escrivania era. Minhas pernas ficavam embaixo da escrivania, tinha uma madeira aqui na escrivania, e a porta do meu quarto era aqui. Aí eu tava lá, fazendo a lição, terminei a lição, pus de lado, peguei o Messias, peguei um sulfite para copiar umas cenas do Messias e tava esperando para copiar a cena do Messias. Aí tem uma cena que tem uma mulher com a máscara, que tipo, é uma mulher que sofreu, tipo, muito, né? Que o gigolô dela cortou o corpo dela, tudo, cortou os dedos dela e rasgou o rosto dela. É uma parte bem triste da história. Mas assim, tem uma parte que tem ela com decotão, tá ligado? Aí eu falei, nossa, cara, esse decote aí, tipo, né? Comecei a fazer uma homenagem ao decote, eu lá sozinho. Aí minha mãe abriu a porta. E assim,
Ela abriu a porta e eu me escondi. Eu apertei assim e fiquei assim em cima da mesa assim. E falei: o que você quer? Oi, mãe, o que foi? Ela falou: o que você tá fazendo? Minha mãe é muito brava, né, cara? O que você tá fazendo? Eu falei: nada, não tô fazendo nada. E minha irmã do lado, tá ligado? Aí minha mãe ficou: você tá fazendo o quê? Eu falei: nada. Eu fiquei meio: não tô fazendo nada. Eu fiquei meio, tipo, desesperado. Aí minha mãe começou: eu sei o que você tá fazendo. Eu sei, eu tô ligado o que você tá fazendo. A minha irmã: o que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? E eu me escondendo. Aí minha mãe chegou e fechou a porta. Cara, que vergonha, cara. Essas coisas são as coisas que mais dão vergonha na nossa adolescência. Claro que o pai e a mãe, quando você fica muito tempo no banheiro ou naqueles banhos gigantescos, eles sabem o que você tá fazendo lá dentro, o pai e a mãe. Aí, pô, cara, mas quando é pego é vergonhoso, né, cara? É muito vergonhoso. E eu lembro que nessa época, que eu era moleque, passava o Clube do Bolinha, né? E no Clube do Bolinha, cara, se eu pudesse levar a TV pro banheiro, eu levava. Porque, meu, eram as minas dançando lá. E assim, hoje em dia, a galera nunca vai saber como era aquela época. Hoje em dia, se o moleque quer alguma coisa, ele vai lá no RedTube, procura, pesquisa, ele encontra, cara. Na minha época, não, cara. Era uma época escassa. Por isso que eu falo que é uma época escassa até de quadrinhos, tá ligado? Porque não é uma coisa. Vamos supor, hoje é fácil você quer um quadrinho, ele saiu em tal lugar. Tipo, na internet você encontra, você sabe onde tem todos os sebos, né? Hoje a facilidade é maior de você encontrar um sebo lá. Você fala sebo aqui em São Bernardo, você encontra os sebos, encontra na região, encontra em Santo André, encontra, vamos supor, você está em São Paulo. É mais fácil, tem Mercado Livre, tem lojas online de quadrinhos, etc. É um pouco mais fácil de encontrar. Na minha época, encontrar, vamos supor, o Messias, demorou para me encontrar. Eu nunca vi para vender até a um. Agora você encontra, na internet você encontra um. Mas nos sebos que eu ia não tinha, entendeu? Só encontrei porque um amigo meu ganhou do pai dele e comprou num sebo no interior de São Paulo, entendeu? Então hoje é um pouco mais fácil encontrar os grandes clássicos ou histórias que fizeram muito sucesso. Então é isso. Beleza, meus queridos? Então eu já falei do Messias e como vocês não devem se desfazer de revistas que marcaram você, que a encadernação que você comprar nova não vai ser a mesma coisa e não vai ter aquela sua memória sensorial de você segurar, de você ver de novo, de você ver a mancha, toda a história que tinha aquele quadrinho que você deu. Beleza? Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Beijos e abraços. Até a próxima.